Estados Unidos eles estão fazendo uma coisa muito incomum para o modelo americano. Eles estão entrando como sócios de grandes empresas privadas, né? A gente tem aí a Intel, a notícia é essa, a Intel teve um investimento de quase 9 bilhões de dólares, onde o governo americano entrou com participação acionária. E não é só a Intel, é um movimento que vem acontecendo desde o ano passado. A gente teve investimentos em terras raras, em lítio, em minerais críticos, em semicondutores. Então, empresas, por exemplo, como a MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Materials. Então, o governo Donald Trump ele está virando acionista das empresas. Algo que a gente não pensaria há pouco tempo atrás, não é comum para o americano, ainda mais que defende o livre mercado. É um modelo muito utilizado no governo chinês. Pronto, aí, eu acho que eles estão copiando alguém. A Marília já entendeu aqui a pauta e já levantou muito bem a bola. Será que o Donald Trump está imitando a China? Ele está vendo que quando ele entra com o governo é importante? Segundo ponto, como é que fica o conflito de interesse de uma empresa dessa? Onde o governo é acionista, por um lado, você estabiliza essa empresa, porque você está colocando um capital ali, mas e o interesse do governo? Como é que fica aí a questão do conflito de interesse? Não, a gente vê pela Petrobras, né? O conflito de interesse, ele é claro, existe, ele pode quebrar uma empresa. O governo, por muito tempo, segurou o preço da gasolina brasileira por conta de um conflito de interesse, claro, que era baixar a inflação, isso perto de 2014, 2015, e isso acabou prejudicando muito a Petrobras. Então, quando o governo entra mal intencionado, digamos assim, não pensando em gerar lucro, não pensando em dar resultados, certamente é um conflito de interesse gigante e a empresa, inclusive, acaba operando no mercado com um prêmio abaixo, né, um múltiplo abaixo dos pares que não têm capital do governo. Mas acho que isso não acontece, não é que não acontece, acontece também na China, claro, o governo entra com essa ideia de regulamentar, acompanhar de perto o desenvolvimento, mas lá, quando a gente olha o resultado das empresas governamentais ou de capital misto, é uma grande parte. Eles têm mais de 5 bilhões de lucro. Enquanto quando você olha, por exemplo, no Brasil, nossas empresas têm bastante prejuízo. A gente até falou isso no programa do Resenha do Dinheiro anterior. Mas eu acho que esse é um movimento necessário, inclusive, para fazer frente ao que as companhias chinesas têm entrado fortemente no mundo inteiro. Trouxemos recentemente aqui no Resenha do Dinheiro o número de emplacamento de carros na Europa, carros chineses e não mais próprios carros europeus ou americanos. Então, se a China vem fazendo esse movimento com maestria, com muita força de impulsionar suas empresas, importante também que a maior economia do mundo ainda, que é a economia americana, de alguma forma tem um movimento parecido. Vamos lembrar que na indústria aérea, ou na verdade de indústria de aviões, Airbus e Boeing fazem essa dualidade há décadas. Boeing abertamente apoiada pelo governo americano e Airbus abertamente apoiada pelos governos europeus. França, Alemanha, a própria Itália. Então, isso já existe há décadas nessa indústria de aviões, entre Boeing e Airbus. Agora é importante também que os Estados Unidos reajam de alguma forma ao crescimento das empresas chinesas. Dependendo do setor, da estratégia do setor, no caso das aéreas, em algum momento todos os países perceberam que era essencial, não era nem importante, era essencial ter uma companhia aérea forte, pelo menos dentro do país. Então hoje você vê deu muito errado em muito país, né? Deu muito errado em muito país, mas os maiores países hoje têm companhias aéreas, pelo menos uma, que é sólida. E várias com participação do governo. Com participação do governo, porque é uma questão... Aí a gente está falando de infraestrutura, né? Companhia aérea, infraestrutura, quase que um bem público ali. Apesar de serem empresas privadas, estamos falando de uma coisa essencial, que é a infraestrutura de transporte de um país. Então faz sentido. Intel, poxa, é um mercado que é o mercado da ponta agora. Eles têm que entrar. Eu concordo, não discordo, não. Eu concordo. Só que a gente está vendo um movimento novo aí que a gente não veria há pouco tempo. Fazendo frente, com certeza ao que tem acontecendo no mundo inteiro, o que tem acontecendo nessa disputa cada vez maior entre China e Estados Unidos.